É um prazer enorme estar com vocês de novo aqui para discutir coisas que dizem respeito à nossa condição contemporânea, ao lugar propriamente dito do contemporâneo, não é? O que eu vou fazer hoje é ampliar um pouquinho o espectro das coisas que nós discutimos da última vez e apresentar ao mesmo tempo um pouco melhor o que caracteriza propriamente essa expressão razão cega, não é? Em algum momento a gente vai trabalhar com a noção de faca molada e entender um pouco melhor o que está em questão com a faca molada. O que importa agora para a gente é mais uma concentração na expressão razão cega, crise da razão, exatamente isso que dá conta dessa experiência, que é a experiência do contemporâneo. Não é? O que eu pensei para abrir um pouco a discussão toda semana me valer um pouquinho de alguma coisa que eu fiz num livro que eu acabei de escrever chamado A Persistência da Burrice, não é? E que envolve, ao mesmo tempo, uma tentativa que é uma tentativa de pensar padrões argumentativos da estupidez. Não é? Padrões do que a gente podia chamar, então, de razão cega. Essa experiência, que é a experiência de combater a burrice por dentro, ela, no caso específico do livro, ela se divide em três partes e a terceira parte, especificamente, se chama Insapiência Batráquia, Comentários Verminosos. Não é? E o que eu faço nessa terceira parte é exatamente pensar elementos que são elementos do cotidiano, elementos que estão presentes nesse espaço, que é o espaço comum, e, ao mesmo tempo, então, comentar um pouco essas posições a partir, então, do que a gente vai chamar de uma ironia mais cáustica. Não é? Então, eu vou começar hoje com um exemplo, que é um exemplo de poucos dias, do que a gente pode chamar, então, de insapiência batráquia, e vou produzir, então, meus comentários verminosos. Não é? A insapiência batráquia, né? Batráquia é um termo antigo para designar sapo. Né? Então, assim, é uma espécie de insapiência dos sapos. Né? Provém dessa figura que ganhou uma certa notoriedade, sabe-se lá como, que esse deputado Osmar Terra, não é? Que, em meio a uma discussão sobre a pandemia, nos brindou com um requinte de argumentação ao dizer realizar a quarentena, porque a quarentena levava as pessoas a ficarem confinadas juntas. Não é? Nesse sentido, o ideal era não empreender nenhuma medida de confinamento, uma vez que o confinamento levava as pessoas à aglomeração em casa. Não é? O peculiar dessa posição é a absoluta fragilidade. Não é? O que ele está dizendo, na verdade, é que é melhor você aglomerar fora do que aglomerar dentro de casa. Bom, mas a questão é que quando você coloca as pessoas dentro de casa, primeiro elas não entram em contato na sua grande multiplicidade, ao mesmo tempo se elas não entram em contato, raramente elas contaminam aqueles que se encontram ali, não é? Então, assim, é quase como se ele estivesse pensando alguma coisa do tipo: é preciso combater o isolamento para que você, então, possa manter as pessoas isoladas fora. O que se revela como uma espécie de ressonância retumbante do croaque dos sapos. Não é? Mas o interessante dessa posição é que, claro, a identificação da fragilidade da posição é óbvio. Ou seja, é rápido você perceber o quanto essa argumentação ela envolve em si um paralogismo, uma contradição, não é? Uma falácia absurda. Não é? O que você faz com o confinamento é exatamente evitar que as pessoas elas se conectem
para além do espaço específico, que é o espaço de uma casa, de uma família, etc. O ponto interessante, então, o que é peculiar de perceber é que a razão cega ela, ela, ela vem à tona porquanto, por mais que essas argumentações sejam absolutamente frágeis, a gente não consegue, as últimas consequências, combater essas falácias de maneira imediata. Ou seja, por mais que eu consiga evidenciar, por mais que eu consiga mostrar que tem um problema estrutural nesse modo de argumentação, por mais que ele seja estúpido, de alguma forma a razão se vê completamente fragilizada no seu poder exatamente de, a partir da evidência das falácias, suspender a argumentação. Não é? Ou seja, o que vai sustentar uma posição como essa é exatamente a percepção de que agora o que você tem são muitas e muitas difusões de argumentos, não é? Contrapostos, os mais diversos entre argumentações consistentes e argumentações falaciosas. Não é? Foi exatamente isso que me deu o ensejo a, pela primeira vez, comentar com vocês exatamente a crise da razão. Não é? Assim, o problema, que é o problema no qual nós nos encontramos. Esse divórcio sobre o qual eu falei no nosso primeiro encontro, que é o divórcio entre, por um lado, a dependência cada vez mais evidente no nosso tempo entre a relação com os artefatos científicos, não é? Então, essa dependência cada vez mais abissal, cada vez mais abismal de todos nós em relação aos utensílios técnicos. Não é? Se você retira o celular de uma pessoa, a pessoa imediatamente se sente nua, não é? Como se você retirasse dela o oxigênio, não é? Para ela respirar. Ao mesmo tempo, por mais que nós estejamos cada vez mais dependentes desses artefatos técnicos, por mais que nós não consigamos mais viver sem celular, sem televisão, sem computador, sem internet, sem tudo isso que, de alguma forma, é característico do mundo contemporâneo. Por outro lado, os processos científicos, o conhecimento que está na base da produção tecnológica é alguma coisa que se encontra completamente alheia do interesse, que é o interesse do homem comum. Tá? Com isso, vale a, a, a posição do Max Weber no Ciência como Vocação, quando o Max Weber ele procura mostrar exatamente isso. No mundo do desencantamento, a gente está num universo desencantado, num universo marcado exatamente pela supressão de toda e qualquer experiência do sagrado. Por outro lado, no espaço do desencantamento, você tem uma completa dissociação entre conhecimento científico e produção de artefatos tecnológicos. Para citar uma vez mais a posição do Max Weber, qualquer aborígene, qualquer homem da pré-história, ele tinha um conhecimento maior das tecnologias em jogo na produção desses artefatos do que nós, homens do conhecimento, na época super desenvolvida do capitalismo tecnológico. Não é? Assim, esse é o ponto, o dilema, é a questão estrutural. Voltando à Insapiência Batráquia, nós todos nos vemos hoje completamente soterrados sob o peso descomunal da imbecilidade. Parodiando um pouco a posição do Nelson Rodrigues, Nelson Rodrigues disse certa vez que o século XX ele se destacava pelo crescimento vertiginoso, pelo surgimento vertiginoso do idiota. Parodiando, todos nós estamos diante desse crescimento vertiginoso da imbecilidade, da burrice, da estultice, da boçalidade. Bom, essa situação ela aponta exatamente para essa generalização de critérios pragmáticos, e para a situação extremamente frágil das ciências do espírito e das artes em geral no tempo que é o nosso.
qualquer momento de crise evidencia exatamente isso, na medida em que qualquer momento de crise deixa claro que os governos eles pensam de cara em cortar, em realizar cortes nas ciências do espírito, nas ciências humanas em geral, nas artes em geral, na cultura como um todo. Não é? Isso acontece exatamente porque, no lugar que é o lugar do conhecimento científico, com seu dispêndio enorme de uma energia que não tem nenhuma relação com praticidade, nós imediatamente associamos ciência e funcionalidade. O que importa para nós é exatamente o quanto a ciência ela consegue produzir alguma coisa que alcança um efeito no espaço, que é o espaço de realização do mundo que é o nosso. Bom, essa situação, então, essa condição, que não é assim como a Hannah Arendt descreve, não é simplesmente a condição humana, mas é a condição histórica do homem, a condição histórica que é a nossa, não é? A nossa condição humana, ela ganha voz pela primeira vez por meio do pensamento do Nietzsche, mais especificamente por meio de uma expressão central do pensamento nietzschiano, que é a expressão Deus está morto. A morte de Deus uma expressão que carrega em si o cerne da noção propriamente dita de crise da racionalidade. Nietzsche, nesse sentido, tem que ser visto aqui como um pensador não que coloca certas questões e certos problemas que de alguma forma nos interessam particularmente por questões que são de foro íntimo, mas o Nietzsche ele interessa na medida em que ele é o pensador, ele foi o pensador que deu voz de maneira mais radical à nossa situação. Todos nós existimos sob o domínio da morte de Deus. Esse é o tema, que é o tema, então, desse nosso segundo encontro da razão cega acamolada. Ou seja, morte de Deus e niilismo contemporâneo. Bom, essa expressão morte de Deus ela aparece pela primeira vez de maneira expressa, explícita, no aforismo 125 da Gaia Ciência, que é um aforismo que tem por título o homem desvairado, o homem louco, o homem treslocado, não é? A palavra em alemão para descrever louco é uma palavra peculiar, não é? Que é a palavra verrückt. E na verdade a palavra ela nasce da experiência que é a experiência de se estar quase como em meio a um jogo de cabra cega, sabe? Rücken significa girar, né? Esse giro, propriamente dito, é um giro que não permanece simplesmente no lugar, no caso da loucura. Mas a palavra alemã para loucura, ela envolve exatamente essa experiência, que é a experiência de você produzir giros incessantes, de você produzir exatamente uma espécie de exacerbação do giro. Né? E aí, então, quando você solta, a pessoa sai completamente desnorteada. Né? Exatamente o que acontece numa cabra cega. Ou seja, você gira, 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 e aí então a pessoa fica completamente zonza e sai. Não é? O homem desvairado, nesse sentido, é um homem completamente marcado por um acontecimento que é um acontecimento que subverte completamente as suas orientações. Ele é um homem confuso, siderado, ele é um homem abalroado por essa experiência que é a experiência da morte de Deus. Se a gente começa a ler o aforismo 125, uma coisa que chama a atenção logo de cara por um lado, a proximidade entre a cena de abertura do 125 e uma cena clássica descrita pelo Diógenes Laércio no Vida e Obra dos Filósofos Ilustres, com relação a um personagem extremamente paradigmático do mundo antigo, que é o Diógenes, o cínico, né? E em seguida, por outro, um encontro entre o homem desvairado, o homem louco e os ateus. Né? Bom, no primeiro caso, o aforismo do Nietzsche ele começa com o homem desvairado com uma vela na mão, né, com um candeeiro na mão,
e ele procura por Deus. A cena, que é a cena da qual essa cena provém, é a cena do Diógenes o Cínico, em meio à praça pública, em meio à ágora, procurando um homem. Não é? E o caráter, que é o caráter irônico da situação do Diógenes, é que ele está de dia, num lugar que é um lugar onde, por toda parte, os homens se encontram, e ele está ali com um candeeiro procurando um homem. Não é? Isso é uma forma de acentuar o fato de que não havia mais homem algum em meio à praça pública, em meio à ágora. A situação do homem desvarado é uma situação um pouco diversa, porque ele está com um candeeiro na mão, de manhã, mas ele não está procurando por um homem, ele está procurando por Deus. Bom, e quando ele diz isso, quando ele se apresenta exatamente como esse que busca Deus, os ateus que se encontram na praça pública riem imediatamente do homem desvairado, porque eles já superaram há muito essa busca. Não é? Ou seja, eles já se encontram muito para além de toda e qualquer busca de alguma coisa como Deus, como o Ser Supremo, etc. Bom, isso é interessante, essa tensão, por duas razões. Primeiro, porque ela acentua um certo ateísmo estrutural do pensamento contemporâneo, né? Um ateísmo que nasce exatamente da crise da razão. Por outro lado, ela é decisiva, esse confronto ele é decisivo, porque a primeira coisa que espanta o homem desvarado é o fato de que os ateus não têm a menor ideia de que Deus morreu. Tá? E com isso, você já afasta de saída uma tendência, que é uma tendência imediata, a pensar a sentença nietzschiana como se o que o Nietzsche estivesse dizendo é que ele, particularmente, não acredita em Deus. A morte de Deus, a crise da razão, ela não é de jeito algum uma posição particular de um indivíduo chamado Friedrich Nietzsche. Mas a morte de Deus, ela é um acontecimento histórico, contra o qual todos aqueles que se encontram sob o domínio desse acontecimento não têm nenhuma possibilidade de contrapor coisa alguma. Ou seja, a morte de Deus é o traço estrutural do mundo que é o nosso. Todos nós existimos radicalmente sob a égide da morte de Deus. Ateísmo, por outro lado, é ainda uma forma de retenção da posição que é a posição teísta. Uma retenção que se dá pela negação que sempre, de um modo ou de outro, acolhe a posição. Dito de uma forma mais simples, o ateu é esse que coloca as mesmas questões do teísta. A única diferença entre os dois é que ele responde de maneira negativa. E isso é um indício, isso é um sinal, uma indicação para pensar ao mesmo tempo a diferença entre a nossa condição e o ceticismo na tradição. O Nietzsche tem uma passagem de um fragmento póstumo no qual ele diz: a diferença entre mim e todos os filósofos da tradição, mesmo os céticos, é que todos eles tinham a verdade. Ou seja, todos eles se movimentaram no espaço que é o espaço da verdade. O que a gente está dizendo é que ele é o primeiro pensador a não ter a verdade. A relação entre teísmo e ateísmo, ela se reproduz analogicamente na relação entre dogmatismo e ceticismo. O que está em questão aqui não é descrença na verdade, não é a espera incessante pelo momento que é o momento em que o dogmático aparece e apresenta então uma posição para que você, diante dessa posição, reduza a posição a nada. O que está em questão não é mais ceticismo. A nossa crise não é uma crise que aponte para uma espécie de impossibilidade de sustentar a verdade. A nossa crise é muito mais radical do que essa. No que concerne a teísmo e ateísmo, eu faço uma diferença sempre, né? Uma diferença que surgiu quase anedoticamente. Né? Uma vez eu estava num contexto que era um contexto cotidiano, né?
E assim, e alguém comenta com uma pessoa ao lado, né, que tinha assistido uma palestra minha, e aí comenta assim: ah, o Casanova é ateu, né? E quando ele falou isso assim, eu parei, né? Ele estava comentando com uma pessoa atrás de mim, mas quando ele disse aquilo, eu parei, dei meia volta e disse: calma, cara, calma. Não, ateu eu não sou. Eu sou pós-religioso. Eu faço uma diferença fundamental entre ateísmo e pós-religiosidade. Ateísmo é um termo para designar exatamente um tipo de fé, que é a fé na inexistência de Deus. O que caracteriza a pós-religiosidade é a possibilidade de você se colocar para além de toda e qualquer questão acerca de Deus. Dito de outra forma, é um modo de você se restringir ao que você pode perguntar e reconhecer a insustentabilidade de alguma coisa como experiência religiosa em geral, quando essa experiência é pensada nos termos da tradição. Bom, voltando ao Nietzsche, então, o que ele procura acentuar, a princípio, é exatamente o fato de que ateísmo é ainda um modo de retenção da, da, da presença de Deus no todo. Na mesma medida que ceticismo é ainda uma forma de retenção da verdade. O que caracteriza a nossa condição é que nós nos encontramos numa crise, que é uma crise que nos lança para além da possibilidade, que é a possibilidade de falar de verdade, nos termos que são os termos da tradição. Bom, o que vai aparecer nesse contexto, nesse sentido, é exatamente essa noção extremamente rica no pensamento nietzschiano, que é a noção de que todos nós, sem exceção, somos assassinos de Deus. Morte de Deus, supressão exatamente do modo tradicional de relação com a totalidade, morte de Deus é alguma coisa que envolve necessariamente essa noção, que é a noção de que todos nós que de alguma forma nascemos depois desse acontecimento, nos tornamos tacitamente, por participarmos da história que vem, que nasce, que surge desse acontecimento, todos nós somos assassinos de Deus. Não, uma vez mais, porque nós literalmente nos lançamos nesse espaço, que é o espaço supralunar, nesse espaço transcendente, no qual se encontraria então Deus, e matamos Deus, mas porque nós existimos sob o domínio da falência do modo tradicional de relação com a totalidade. Esse é o ponto. É possível ir à igreja hoje? Sim, óbvio. Mas você não consegue mais ter uma relação com a religião como se tinha antes exatamente da morte de Deus. Algo aconteceu que tornou problemática a nossa relação com os teísmos em geral. Sabe? Isso, alguém podia perguntar assim, mas isso não é uma contradição com os fatos mais evidentes, com a proliferação cada vez mais ampla das religiões em geral, com o crescimento das igrejas neopentecostais no Brasil? O que você está falando não é um contrassenso total, não é? Pelo contrário, esse crescimento, né, o crescimento de uma religiosidade completamente marcada pela interseção, que é a interseção da religião com o mundo mais pueril, né? A supressão de toda e qualquer experiência mística na religiosidade, o fato de que a religião está cada vez mais associada com o poder mais trivial, mais prosaico. O fato de que a religiosidade agora ela cresce em função da capacidade que ela tem de prometer às pessoas identidade, uma identidade nostálgica. Tudo isso emerge exatamente da morte de Deus. Ou seja, tudo isso para usar uma expressão do próprio Nietzsche, sombra de Deus.
Tudo isso ainda é uma tentativa desesperada do homem contemporâneo de, diante da crise da razão, diante da razão cega, inserir, reter o máximo de racionalidade que puder caber nesse espaço que é o espaço da existência que é a nossa. Morte de Deus, voltando, não é, nesse sentido, alguma coisa que inviabilizaria a propagação de religiões, de igrejas, mas decreta, de um modo ou de outro, exatamente o quanto essas igrejas agora elas são parte desse grande arcabouço cultural, desse grande espaço que é o espaço de realização da vida cotidiana na sua dimensão mais imediata, não é? Vai-se ao cinema, vai-se assim, a um parque, vai-se assim, para um lugar, vai-se à igreja, não é? Sem grandes diferenças entre essas muitas possibilidades em geral. Bom, mas o que o Nietzsche ele está pensando a princípio por morte de Deus? Morte de Deus significa literalmente dissolução do poder, da força, do valor das categorias tradicionais em geral. Não é? Por isso, a expressão morte de Deus, a princípio, está associada no pensamento nietzschiano com algumas perguntas que são perguntas muito particulares, muito estranhas a princípio, não é? Que como é que nós conseguimos esvaziar o mar, não é? Sabe, o mar na tradição ele sempre foi uma metáfora para o ser, não é? É exatamente do mar que provém as individuações em geral. A vida, essa multiplicidade que se expressa nas suas identidades particulares, mas a vida ela transcende por completo a Constituição, que é a constituição das suas figuras pontuais. Não é? Nesse sentido, a tradição pensou a imensidão do ser, para além de toda e qualquer individuação. E a imensidão do ser completamente indiferente, no sentido de não ser minimamente alterado por nenhuma transformação, por nenhuma aparência. Bom, mas exatamente o mar se desertificou. Né? E, nesse sentido, o que acontece com a morte de Deus é literalmente o fato de que nada é. Ele prossegue e faz uma segunda pergunta. Como é que nós conseguimos apagar o horizonte? Ou seja, nós pegamos uma esponja e sugamos o mar, não é? Assim, nós desertificamos o mar. Ao mesmo tempo, nós apagamos o horizonte. Bom, mas como é que nós conseguimos fazer isso? Não é? O horizonte, na verdade, é exatamente aquele elemento que delimita o campo de aparição, de um tal modo que é só a partir do horizonte que alguma coisa pode aparecer como ela é. Nada é, a princípio. Nada se mostra. E nada se mostra porque nada encontra mais nenhum horizonte propriamente dito a partir do qual ele pudesse se mostrar. Ou seja, o que caracteriza a nossa situação, a morte de Deus, é isso que o Nietzsche está dizendo, é, a princípio, a supressão daquele campo propriamente dito de ser. Ao mesmo tempo, a dissolução do horizonte de aparição, do próprio horizonte a partir do qual as coisas aparecem. Então, nada é, nada se mostra. Por fim, o apagamento completo do sol. Mar, sol, horizonte. Tá? O que está em jogo aqui, não é? Com a noção de sol? O sol é uma palavra para designar na tradição a verdade que emerge exatamente dessa luminosidade que se abate sobre as coisas e torna possível exatamente vê-las tal como elas são. Bom, se, na verdade,
você desatou esse laço estrutural entre a Terra e o Sol, o que caracteriza exatamente esse lugar que é o nosso, essa posição que é a nossa, é o fato de que, repentinamente, nós perdemos a ligação com o ser, perdemos a ligação com esse lugar de onde tudo provém, perdemos a ligação com o horizonte, que torna possível a constituição, que é a constituição dos fenômenos em geral, a distinção entre as coisas. E perdemos, ao mesmo tempo, a possibilidade da verdade, a possibilidade de finalmente olhar para as coisas, ver as coisas plenamente. Né? O que a gente experimenta nesse sentido, no mundo que é o nosso, é uma espécie de inferno metafísico, não é? Uma espécie de pior dos mundos possíveis, pensando na tradição, e o pior dos mundos possíveis, exatamente na medida em que esse mundo que é o nosso é um mundo em que nada é, nada parece e não é possível conhecimento sobre as coisas. O que o Nietzsche está descrevendo nesse sentido é a vigência sem travas do diabólico. Eu, assim, durante muito tempo achei que eu tinha chegado por mim mesmo a essa reflexão, não é? Mas aí um belo dia, traduzindo fragmentos póstumos do Nietzsche, eu me deparo com uma passagem na qual Nietzsche diz exatamente aquilo que eu pensei durante um tempo, que tinha sido uma reflexão minha, não é? O que Nietzsche diz é que quando Deus morre, morre a redenção, morre o modo tradicional de pensar a possibilidade, que é a possibilidade de uma reconciliação com o eterno. O diabólico não morre, o demoníaco não morre, as forças dissolutoras não morrem. Né? O que ele está descrevendo nesse sentido é a situação, que é a situação de um homem preso num tempo, que é um tempo onde nada é, nada parece, e nenhum conhecimento possível sobre as coisas se dá. Né? É claro que assim que alguém podia chegar e dizer, puxa, mas como é que alguém pode sustentar uma posição como essa? É claro que que ao ser, a gente continua falando que as coisas são, é claro que as coisas se mostram, não é? Assim, nunca houve uma proliferação tão infinita de fenômenos e ao mesmo tempo a gente está incessantemente trabalhando com a noção de verdade, não é? Por mais que eu tenha começado com a citação de uma posição completamente esdrúxula, dessas com as quais nós hoje nos deparamos incessantemente, a própria tentativa de mostrar a inconsistência da posição revela o quanto ainda é possível falar de verdade. Não é? Bom, tudo isso parece, então, contradizer a posição nietzschiana, tudo isso parece revelar o quanto Deus não morreu, as coisas continuam exatamente como sempre foram. Não é? Nesse ponto, é preciso tomar um pouco de cuidado, ter um pouco mais de calma. Tá? Sabe, filosofia, em geral, pensamento como um todo, não é? Todas as coisas grandiosas do homem, a arte, assim, o pensamento, as realizações políticas em geral, sabe, tudo aquilo que nos concerne no ponto mais pleno da nossa, da nossa, da nossa alma, tudo isso exige um pouco mais de cuidado, não é? Sabe, exige dedos de papirologista, não é? É preciso tomar cuidado. Claro que o Nietzsche não tá dizendo que repentinamente nada nada se mostra, nada ao mesmo tempo envolve a possibilidade de um discurso sobre as coisas. O que ele está dizendo é que o modo de ser, o modo da aparição e o modo da verdade são constituídos radicalmente hoje por uma fragilidade estrutural, por uma radical inconsistência. O que ele está detectando é exatamente o quanto as coisas parecem se manter como eram, quando na verdade elas já não são mais. Bom, isso tem
uma relação com os problemas, que são os problemas exatamente com os quais todos nós estamos tendo que nos haver, não é? Os problemas que envolvem exatamente essa perplexidade, que é a perplexidade do conhecimento diante da avalanche de estultícias que vão sendo incessantemente acumuladas à nossa volta. Não é? A velocidade, a vertiginosidade, a violência com as quais as coisas vão se construindo e desconstruindo. Não é? O quanto, na verdade, nós nos encontramos num tempo que é um tempo onde os rastros não chegam nem mesmo a se constituir. A gente está numa quarentena, a gente está num espaço que é um espaço de isolamento. Ao mesmo tempo, todos nós continuamos extremamente sobrecarregados com uma quantidade enorme de coisas a fazer. Não é? Assim, todos nós continuamos assoberbados, porque nada nos para, sabe? Nada nos interrompe, nada nos obriga literalmente assim a ralentar o movimento, né? Mas assim, mais ao contrário, todos nós nos vemos completamente tragados por esse espaço, não é? Por isso que é extremamente importante ter em vista o desdobramento, que é o desdobramento da noção de morte de Deus, exatamente no que o Nietzsche vai pensar por meio da palavra niilismo. Logo, assim, ao terminar, ao concluir a, as perguntas, que são as perguntas desse homem completamente translocado pela situação, não é? Desse homem ainda siderado pelo acontecimento, né? Assim, logo depois de perguntar como é que nós conseguimos esvaziar o mar, como é que nós conseguimos apagar o horizonte, como é que nós conseguimos desatar o laço que liga a Terra ao Sol. Logo depois de fazer isso, o Nietzsche se preocupa em acentuar a desorientação radical. Sabe, o quanto nós nos encontramos hoje completamente desorientados. Vamos analisar um pouquinho melhor essa desorientação. Não é? Vamos pensar, por exemplo, o crescimento. Não é? Essa obsessão das sociedades contemporâneas, não é? Assim, do capitalismo contemporâneo. Não é? Incessantemente estamos todos completamente atormentados com a possibilidade de uma diminuição do crescimento. Não é? Mas para onde se está crescendo? Para onde? Não é? Para onde é que a gente está indo? Eu, num texto, que é um texto que eu escrevi, né, num dos capítulos do A Falta que Marx nos faz, não é? Um livro que eu escrevi em 2017, não é? Que tem uma história engraçada a princípio, não é? Esse texto que se chama O Mundo das Ideias, do Roberto Campos, ele surgiu de uma situação cotidiana. Eu estava uma vez num bar, né? E estava lá tomando um café num bar com um amigo, e essa coisa péssima, né? Essa coisa absurda de você estar num bar e de repente tem uma televisão no bar, né? Eu não consigo entender muito bem por que essas coisas acontecem, né? Você está num bar e de repente tem uma televisão, mas tinha lá a televisão e ela estava com o som ligado, e de repente veio assim, não é? Assim, a câmera fechou no Roberto Campos, né? O famoso Roberto Campos, não é? Assim, figura completamente particular da história brasileira, não é? Assim, como diria o Leonel Brizola, um filhote da ditadura, mais um filhote da ditadura. E ele estava se despedindo do Congresso Nacional, e então ele, como a sua última palavra, ele disse: o mundo está cada vez mais parecido com as minhas ideias. Né? E quando ele disse aquilo assim, cara, eu engasguei com o café, né? Assim, eu quase caí para trás, né? Pela ironia, que era a ironia daquela expressão. Não é? Ou seja, o que significa o mundo estar cada vez mais próximo das ideias do Roberto Campos? Tá?
significa exatamente ver o mundo cada vez mais tragado por essa mobilização total que vai arrastando todas as coisas na direção que é a direção da hecatombe ecológica, por exemplo. Né? É ver essa louca obsessão por crescimento. Ah, é preciso crescer, mas por que é preciso crescer? Porque é preciso gerar mais emprego, mas por que é preciso gerar mais emprego? Porque as pessoas precisam consumir. Mas por que precisam consumir? Porque senão elas não têm emprego. Sabe, é uma espiral, que é uma espiral retroalimentada por ela mesma. Não é? E a gente não consegue responder a uma pergunta simples, que é a pergunta: para onde estamos crescendo? Para onde a gente está indo? Qual é a direção propriamente dita desse caminho? Em que medida esse crescimento se sustenta? O que se busca, afinal? Sabe? A, a, as perguntas que a gente vai fazer, a princípio, são perguntas que vão nessa direção, que apontam exatamente para isso, não é? Ou seja, são perguntas que dizem respeito a essa situação, que é a situação de uma humanidade cega, à beira de um abismo, sem nenhuma possibilidade de parar. Bom, mas isso significa que a morte de Deus, essa é a base estrutural, esse é o primeiro capítulo, a gente pode dizer, da compreensão nietzschiana do niilismo. O niilismo ele emerge, ele surge exatamente da experiência que é a experiência da desorientação. A tradição para nós, o pensamento metafísico, as noções de ser, de fenômeno, de verdade, a noção de meta, a noção de causa primeira, a noção de transcendência, de imanência, todas essas noções elas funcionaram como base estrutural não apenas do pensamento ocidental, mas da existência do homem ocidental. A nossa civilização surgiu daí, surgiu exatamente dessas noções. De um tal modo que, quando elas entram em crise, quando se dá exatamente a crise, que é a crise radical pela qual o nosso modo de estar no mundo se caracteriza, o que acaba acontecendo é que, repentinamente, se suspendem todas as orientações. Né? Ou seja, é como se você não tivesse mais nenhuma possibilidade de se valer da rosa dos ventos. Não tem mais nordeste, sudeste, sul, norte, não tem mais orientação, de um tal modo que nós caímos incessantemente. Todos nós incessantemente nos encontramos numa sensação que é uma sensação de queda, uma sensação de desamparo radical, uma sensação de frieza. A gente está diante dessa situação absolutamente inacreditável, não é? Eu lembro assim que assim quando começou a surgir o pesadelo, que é o pesadelo com o qual todos nós estamos convivendo desde 2018, não é? Quando começou a surgir o pesadelo, uma das coisas que mais me espantou foi como é que se tornou possível associar a palavra bondade assim, a posição mais absolutamente sádica do mundo. Não é? Como é que foi possível que uma palavra como bondade, não é? Bondade é a capacidade incondicional de se deixar tocar pela fragilidade da vida. Isso é que é bondade. Bondade é a possibilidade de você se deixar comover pela fragilidade. Bom, mas a gente conseguiu chamar certas figuras de hoje de boas. Um homem bom. Toda vez que eu escuto essa palavra hoje, isso me dá imediatamente uma sensação que é uma sensação de que todas as estribeiras se perderam, não é? Assim, porque não se consegue mais conter nada, não é? Bom, mas exatamente isso provém de uma desorientação radical. Para onde? Para onde se caminha? Para que norte? De que sul? Para que leste? Para que oeste? Ou seja, o que acontece exatamente quando o ser, o fenômeno, a verdade se dissipam,
quando eles de alguma forma entram em crise, é que repentinamente todos nós nos encontramos desorientados. E esse é o ponto fundamental da razão cega. A razão, ela não é cega porque não há razão, mas porque a razão não nos orienta mais. Eu comentei com vocês da última vez essa estranheza, que é a estranheza da repetição incessante da expressão eu acredito na ciência. Isso é um contrassenso, é um oxímoro. Como é possível acreditar na ciência? Ciência não exige de nós crença. Você pode questionar as últimas consequências, o quanto a ciência é atravessada por uma certa historicidade, e nesse sentido, o quanto as posições científicas elas são, vez por outra, marcadas por um certo ingenuísmo. Você pode dizer uma coisa como essa, mas a ciência ela trabalha imediatamente com uma certa demonstrabilidade, com uma comprovação, com a possibilidade de comprovar para você que as coisas são como são. Ela não exige de você crença. Crença você, assim, você precisa para acreditar na mula sem cabeça, no Drácula, assim, em vampiro, não é? Você não precisa de crença assim, para lidar com a ciência, mas isso evidencia exatamente o fato de que nós existimos num mundo onde a razão não nos orienta mais. Tá? Onde os esteios da tradição, onde esses elementos mesmos que sustentaram a razão ocidental, a existência do homem ocidental, esses esteios ruíram. Niilismo, nesse sentido, é o termo para designar esse espaço no qual ainda hoje nós nos encontramos. Talvez de maneira muito mais radical do que aquela na qual o Nietzsche se encontrava. Porque o que caracteriza o niilismo hoje é que ele está distante de uma reflexão consistente sobre o niilismo. O grande perigo do niilismo é o desaparecimento da possibilidade de um pensamento acerca da nossa condição. Eu comentei com vocês da última vez, né? O Deleuze diz uma coisa muito interessante no que é filosofia. Ele diz, quando alguém pergunta para a gente para que serve a filosofia, a gente tem que responder de maneira agressiva, violenta. Você tem que chegar e dizer, ela serve para envergonhar a burrice, a boçalidade, a estupidez. Mas o que ele está dizendo, as últimas consequências, é que é claro que a filosofia não se mede por funcionalidade. Não é isso que está em questão para a filosofia. Ela não se mede por aquilo que ela produz, pelos efeitos imediatos. Ela não tem como ser avaliada por aí. Mas ela tem um compromisso, que é um compromisso originário com a descrição da nossa condição. E, nesse sentido, ela guarda a possibilidade, que é a possibilidade de uma quebra da simples imersão nesse movimento incessante de desorientação. Sabe, tem duas formas de você reagir nesse espaço desorientado. A primeira é assim, você quebrar exatamente o poder, que é o poder de absorção desse campo. O Nietzsche dizia no Zaratustra, não é? Quem não é um pássaro não deve se postar por sobre abismos. É preciso, de alguma forma, aprender a ser nesse lugar que é o nosso. A outra forma é você acelerar o passo, não olhar para baixo, seguir em frente, reproduzindo incessantemente esse movimento sem orientação. É viver sob a presença incessante de um vazio que você, de maneira cada vez mais veloz, vai preenchendo. Esse mundo das compulsões as mais infinitas, esse mundo da supressão radical dos encontros, da dificuldade, que é a dificuldade de olhar para o outro, de dizer alguma coisa, de parar, de interromper, de dizer,
Como assim? Em que medida? Razão cega, nesse sentido, é, é, é um termo que emerge radicalmente da morte de Deus. Para sintetizar, então, é, e assim, nesse sentido, caminhar para o final desse nosso segundo encontro. Eu vou retornar ao problema do niilismo da próxima vez, a partir de uma análise de um texto nietzschiano chamado Crítica ao Niilismo. É um fragmento de 1887, 1888, no qual Nietzsche comenta o niilismo enquanto estado psicológico. Eu vou comentar, eu vou trabalhar esse fragmento aqui, né? Sempre tendo em vista que o Nietzsche está dizendo não concerne única e exclusivamente assim, aqueles que se interessam por questões que são questões desse espaço nefelibático do pensamento, né? Mas, ao contrário, tendo em vista o quanto o que está em jogo aqui somos nós, o quanto o que está em vista aqui é a nossa posição no cosmos, né? A posição do homem no cosmos, para usar uma expressão do Max Weber. O nosso lugar histórico. É isso que está em questão. Né? Sintetizando, nesse sentido, morte de Deus é alguma coisa que possui uma amplitude, que é uma amplitude tão grande quanto, por exemplo, a noção de fim da arte no Hegel. Né? Não é que não se possa fazer arte. Para o Hegel é claro que o fim da arte não é o fim das obras de arte, mas a, a, a impossibilidade de você alcançar, por meio agora das obras, a pujança que elas um dia alcançaram. Para o Hegel, a arte alcançou sua máxima pujança no interior da arte grega, exatamente porque o que se tem na arte grega é a presença imediata do belo. O que está em jogo aqui é exatamente a mesma coisa. Morte de Deus não significa de jeito algum que não é mais possível igreja, que não é mais possível uma experiência religiosa em geral. Significa apenas que você não consegue mais ter uma relação com a religião, com a verdade, com o ser, com o fenômeno, com a verdade, tal como se tinha na tradição. Né? Morte de Deus, nesse sentido, é uma requisição a todos nós. É alguma coisa que nos requisita a se haver. Assim, todos nós precisamos nos haver agora com essa nossa condição, com esse nosso lugar específico, com essa determinação propriamente dita do ser que é o nosso. Isso aqui é o que nós constantemente experimentamos. Não é aquilo que acontece em espaços que são espaços raros, não incomuns. Não, incessantemente, todos nós estamos hoje confrontados com isso. Com a assunção, que é a assunção vertiginosa de posições absurdas. Não é? E com uma certa sensação de que a gente não consegue contrapor a essas posições uma espécie de elemento imediato de esclarecimento. Né? O que essa situação exige de nós é alguma coisa para além das luzes. Né? Alguma coisa sobre a qual eu vou, então, falar quando a gente entrar mais especificamente na faca amolada. Né? Ou seja, o que significa amolar faca. Né? Eu quero terminar aqui hoje com uma pequena formulação de um dos cadernos de Rodé, do Arthur, né? Na qual o Arthur diz assim: estou aí, mas me refaço sempre, ponto por ponto, pouco a pouco, pedaço junto a pedaço, como uma forma. É isso, gente. Abraço, até semana que vem pro terceiro episódio do Razão Cega Faca Molada, né? Boa noite a todos.